Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 85 mil inscritos, tá? Já estamos aí com 82, vamos devagarinho, um passo de cada vez. Também ativem o sininho de notificações, só clicar aí, clicar em todas, tá? Pra assim que sair o vídeo, já notificar no seu celular. Deixe o like também e vamos pra cima porque hoje tem muita novidade sobre o nosso Coringão. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o Corinthians segue aí a sua preparação para o início do Campeonato Paulista. A gente enfrenta aí o Bragantino dia 15, tá? Num domingo às 4 horas da tarde, fora de casa. Um jogo já difícil, né? Contra um clube de Série A. Normalmente estadual, a gente pensa, pô, vai começar mais devagar, aquele ritmo lento. É início de temporada para as duas equipes, mas são duas equipes de Série A de Campeonato Brasileiro, tá? Duas equipes que disputam Libertadores. Duas equipes que disputam a parte de cima do Brasileirão. O Bragantino não briga para cair, tá? Então, assim, é jogo de alto nível, a gente sabe aí como que o Corinthians tem que se apresentar dentro de campo. Não dá para chegar achando que o jogo é fácil e tudo mais. O Bragantino complica a partida. E pensando nisso, a nossa equipe aí segue a preparação, tá? Estamos treinando em 2 períodos durante a semana aí, né? Ontem, por exemplo, de manhã, o Fernando Lázaro organizou um treino de pressão pós-perda de bola, tá? No espaço reduzido. Depois separou um grupo, uma parte foi fazer um trabalho tático e a outra fez uma movimentação ofensiva de passes, cruzamentos e finalizações. No período da tarde, tá? O pessoal fez um treinamento de força na academia e depois também mais algumas atividades físicas no gramado. Vale ressaltar que o Fernando Lázaro chamou 3 jogadores do Sub-17 para completar o treino e um jogador do Sub-20, tá? O volante Cauã do Sub-20, o meio-campista Adriano do Sub-17, lateral esquerdo Gustavo Henrique do Sub-17 e o lateral direito Vitinho do Sub-17. Por que esses jogadores do Sub-17? Porque o nosso time do Sub-20 entra em campo amanhã pela Taça São Paulo. Tá? Então está em outra competição, outra preparação, tá? Outro ritmo, já jogou, tá? Chegou a jogar aí na estreia dia 3 de janeiro. Então assim, é outro tipo de preparação. A nossa equipe está em pré-temporada, o time principal, eles já começaram a temporada, então para não misturar, pegou os jogadores aí do Sub-17. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, em complemento a isso, tá? Tivemos aí o lançamento do uniforme de treino, uniforme novo. A roupagem toda preta, tá? Com os detalhes aí em dourado. Achei muito bacana, muito lindo mesmo, tá? Tem até a foto aí do Gil e do Fagner. Tem um modelo que é regata, tem um modelo que é manga longa, tá? Eu vi até uma foto do Cássio treinando com uniforme especial para chuva, né? Impermeável, muito bonito também, tá? Então achei bacana. O uniforme todo preto aí deu uma cara diferente, né? A gente tava aí com aquele uniforme laranja muito chamativo, tá? Muito chamativo. Eu particularmente não achava dos mais bonitos. Esse eu achei muito simples e bonito, tá? Simples. Você vê, ele é todo preto, com os detalhes ali em dourado, bem simples, bem discreto, mas bonito, tá? Bem elegante, achei bacana. Inclusive, acho que eu vou comprar um pra mim, viu? Uma camiseta dessa. O que vocês acham, rapaziada? Comentem aqui, por favor. Bom, agora quero deixar um recadinho pra nação alvinegra. Você que tem o saldo do FGTS travado lá, você já fez a sua contribuição, mas não consegue mexer nesse valor, a Mais Ágil pode te ajudar. A gente sabe que o início de ano é mais apertado, a gente às vezes precisa pagar alguma conta, precisa desse dinheiro para alguma outra obrigação. Temos aqui a Mais Ágil que vai te ajudar a antecipar o saldo do FGTS, tá? Basta você entrar em contato com o link que está aqui na descrição ou o número aqui que está no rodapé para vocês, tá? O pessoal da Mais Ágil vai ajudar a nação alvinegra a antecipar aí esse saldo do FGTS. E aí, com o dinheiro na mão, você resolve, rapaziada. E deixem aqui também depois os comentários, tá? O que vocês acharam, o contato, como que foi aí esse trabalho da Mais Ágil. Fechou, família? Tamo junto. Bom, falando sobre o Giovani, atacante da nossa equipe principal, ele também foi convocado para a seleção sub-20, que vai disputar aí o Sul-Americano na Colômbia.
Trouxe para vocês ontem que o Guilherme Biro foi convocado, tá? Então, o Guilherme Biro fez a estreia na Copinha, foi convocado, não joga mais a Copinha. Depois, o Ramon Menezes, que é o técnico aí da seleção sub-20, foi e convocou o Giovani. O Corinthians olhou e falou, pô, o Giovani tá no nosso time principal, tem 19 anos, tá? Está no nosso time principal, mas é uma opção no elenco. Não é um jogador hoje que é titular do Corinthians. O Corinthians falou, beleza, foi convocado, pode se apresentar. A apresentação, inclusive, é hoje, tá? O Giovani já deve até ter viajado. Então, Giovani, mais um desfalque para a equipe do Corinthians, dessa vez no Campeonato Paulista. O Guilherme Biro não joga mais a Copinha e o início das competições aí do Sub-20. O Giovani fica fora até o dia 12 de fevereiro, tá? A competição aí, o Sul-Americano, que acontece na Colômbia, começa dia 19 de janeiro e acaba dia 12 de fevereiro. O Campeonato Paulista começa dia 15 de janeiro já. Começa antes que o Sul-Americano. Então o Giovani perde esse início de Campeonato Paulista. Depois disso, pouco tempo depois, foi anunciado que o atacante Pedro, da nossa base, também foi convocado. E aí o Pedro tem apenas 16 anos, tá? Já foi convocado aí para a seleção sub-20, ele era carta marcada já na sub-17, né, que é a categoria dele. Veio disputar o sub-20 pelo Corinthians, tá? Já havia até subido de categoria, treinou algumas vezes aí com a nossa equipe principal. E aí agora recebe a oportunidade na seleção brasileira sub-20. Qual que é a questão? O Pedro também fazia parte do grupo da Copinha. Pedro e Guilherme Biro. Tá? O Pedro, inclusive, fez gol na estreia. E aí o Corinthians também aceitou essa convocação. Pedro já viaja hoje para a Granja Comari para se apresentar aí à seleção brasileira sub-20. Temos alguns pontos de vista, tá, sobre esse tipo de convocação. Sobre o Giovani, já falei, é um cara que é opção no elenco do Corinthians, então não faz tanta falta, vamos colocar assim. Agora, o Guilherme Biro e o Pedro são titulares da nossa equipe na Copinha. E aí os jogadores fazem a estreia e saem para a convocação. Pelo lado dos atletas, extremamente positivo. Essa visibilidade, são jogadores aí que tiveram o destaque na equipe do Corinthians e merecem a convocação. A questão é, e se os jogadores chegam lá e só ficam no banco? Eles perdem a competição pelo Corinthians, que é a Copinha, que é uma competição muito importante para a base aí dos clubes, para as categorias de base. E também pode não ter a oportunidade que eles esperavam na seleção, tá? Então, fica meio assim, vale tanto a pena assim a gente abrir mão de dois jogadores titulares do Sub-20 para essa convocação? Se eles chegarem lá, vestirem a camisa e jogarem, aí tá bacana, porque estarão na seleção também. É um outro tipo de visibilidade, mas é importante também, tá? Então são esses pontos que a gente coloca aí, mas parabéns, tá? Parabéns ao Pedro, parabéns ao Guilherme Biro e parabéns ao Giovani por essa convocação, que possam ser titulares aí na nossa seleção brasileira, tá? No Sub-20, que conquistem esse título e depois retornem ao Coringão. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando de mercado da bola, o Bahia anunciou a contratação do zagueiro Raul Gustavo, tá? Publiquei ontem para vocês lá no Instagram, publiquei sobre o Robson Bambu também, que já fechou com o Vasco. O Robson já não tinha mais vínculo com o Corinthians, mas eu acho importante, né, a gente fazer essa linha do tempo aí sobre o nosso elenco, tá? Raul Gustavo chega ao Bahia por empréstimo. Tá, o Corinthians, a princípio, queria que o Bahia comprasse o jogador. O Bahia falou que atrapalharia o fluxo de caixa do clube. O Corinthians falou, não, então beleza. Então vamos emprestar o jogador para vocês, tá? Então, o Raul Gustavo chega aí por empréstimo. E tem o valor de compra alinhado. Alinhado. O Bahia não tem obrigatoriedade de compra do zagueiro Raul Gustavo. Caso ao final do empréstimo, que é o fim de 2023... o Bahia queira comprar o Raul Gustavo, já sabe o valor. Já sabe o valor. Caso não queira, ele retorna para o Corinthians do empréstimo, tá? O contrato dele com o nosso clube vai até o fim de 2024, tá? Então temos mais 2 anos de contrato, 23 e 24, tá? Então ele retornaria ainda para o Corinthians sem problemas. A gente tem 90% aí dos direitos econômicos do atleta,
tá? E não se sabe quanto que o Bahia compraria caso queira ficar com o jogador. Tipo, acabou o empréstimo dele, a gente quer continuar com o Raul Gustavo. Já tem o valor lá, que a gente não sabe quanto que é. Vou dar um exemplo. 10 milhões de reais, beleza, pagou. E leva quantos por cento dos direitos econômicos? 90? Acho que não dá. Tá, eu acho que não dá, acho que não vale a pena. Mas é isso, rapaziada. A gente espera aí, né, um posicionamento da nossa diretoria, uma explicação da nossa diretoria sobre essa situação. Comentem aí a opinião de vocês e o que vocês acham que o Corinthians deve fazer com os nossos zagueiros. Vamos pro mercado contratar algum zagueiro ou não? Que agora sobrou o Gil, Balbuena, Bruno Mendes e tem o Caetano que retornou de empréstimo, tá? Tô esquecendo de alguém? Acho que não. Porque só o Raul Gustavo, só o Robert Renan, Robson Bambu. São esses jogadores. Comentem aí, por favor, família. Mais um jogador de saída, ó. Culpa não é minha, tá? Muita gente comentando. Pô, John, todo dia é um jogador que sai. Todo dia é um jogador que sai. É o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo. Sai um, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro. E a gente esperando uma grande contratação aí. Nesse momento a gente teve a definição, né, da permanência do Yuri, mais um ano de contrato pro Maicon, que já eram jogadores que faziam parte aí do nosso elenco. E contratação mesmo foi o Romero e o Matheus Bidu, tá? As duas contratações do Corinthians para 2023. Temos aí mais 10 dias até o início da temporada. Será que chega mais alguém? Será que chega? Bom, o Janderson, ex-atacante do Corinthians, rescindiu o contrato com a nossa equipe, tá de forma amigável, foi um contato aí bem amigável, uma reunião já meio que pré-definida para isso, e assinou com o Ceará, tá? Vai disputar aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele já tinha jogado ano passado, né, pelo Grêmio, estava emprestado aí pro Grêmio, jogou a Série B, teve um certo destaque, tá? Jogou diversas partidas como titular do Grêmio. Retornou ao Corinthians, ficou naquela, vai ser negociado, não vai, fica, não fica, sai, não sai, tá? E aí o Corinthians rescindiu o contrato com ele para ele assinar em definitivo por 3 anos com a equipe do Ceará, e o Corinthians vai manter uma porcentagem. Quanto? Não sabemos, porque a nossa diretoria simplesmente não fala, tá? O Corinthians tinha 70% dos direitos econômicos do atacante Janderson. A gente não sabe se vai ficar com 20, 30, 40, não sabemos, tá? Pô, se a gente tá liberando jogador de graça pro Ceará, você tem que ficar com no mínimo 50%. Você tá com 70%, já vai liberar o jogador de graça. Fala, não, ainda fica com 50%. Pega 20 aí só pra você continuar com o jogador, e é isso, tá? Mas acho difícil. Acho difícil que o Corinthians tenha conseguido esse tipo de negociação, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, temos aqui a situação do Gustavo Mantuan, atacante do Corinthians, que está emprestado aí pro Zenit ainda. E a situação foi a seguinte. Ele foi pro Zenit junto com o Ivan, o goleiro Ivan, emprestado por 1 ano. E o Yuri Alberto viria pro Corinthians emprestado por 1 ano. O Corinthians acertou a permanência do Yuri. Então o Yuri agora é 100% do Corinthians. Contratou, mandou o Robert Renan para lá. Duqueiroz vai para lá no meio do ano. Então a troca ficou Yuri Alberto pelo Robert Renan e o Duqueiroz. Só que o Ivan e o Mantuan continuam no Zenit emprestados até o meio do ano. Tá? Emprestados até o meio do ano. Assim como o Duqueiroz fica no Corinthians até o meio do ano. Mas eram negociações independentes. Duqueiroz e Robert Renan pelo Yuri é em definitivo. Mantuan e Ivan pelo Yuri era empréstimo. E aí a situação é a seguinte. O Vasco teve interesse no Ivan, mas não avançou na negociação. E aí a dúvida que eu tenho é, se o Vasco fizesse a proposta, o Ivan já viria pro clube carioca agora ou só no meio do ano, depois do fim do empréstimo? E outra, o Corinthians vive uma expectativa de vender o Mantuan, tá? Porque ele tá com um valor de compra fixado aí em 10 milhões de euros. Em torno aí de 57, 58 milhões de reais. O Corinthians deseja vender o Mantuan para atingir a meta de vendas aí já do ano. Mas a minha dúvida é, o Corinthians vai vender? Vai vender não. Pode vender o Mantuan agora em janeiro?
ou só pode negociar o atleta no meio do ano, tá? É a minha principal dúvida. Que ele tá emprestado ainda pro Zenit, numa negociação que já acabou, uma vez que o Yuri assinou o contrato em definitivo com o Corinthians, tá? Então essa dúvida que a nossa diretoria tem que explicar aí, né, pra nossa torcida, só que eu acho difícil. É a lei do silêncio no Corinthians. Não se fala sobre negociações, não se fala sobre a parte econômica, nada, tá? Então a informação é a seguinte, o Corinthians quer vender o Mantuan, tá? Quer vender o Mantuan para atingir a meta aí de vendas do clube. Eles querem vender aí 90 milhões de reais em jogadores, né? E uma venda do Mantuan vai bater quase 60 milhões de reais. Então já ajudaria quase que 60% aí dessa meta, tá? Eu quero saber a opinião da fiel torcida. Vocês venderiam o Mantuan ou exigiriam ao Zenit? Pode devolver o jogador. Agora acabou o empréstimo do Yuri, acabou o empréstimo dele. Agora é contrato em definitivo dos jogadores, tá? Eu faria esse tipo de negociação. Quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!